Evan Kleber, não só Cuba, mas também a Colômbia pode estar na mira do governo norte-americano. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco aqui em Oeste Sem Filtro. Fato é que, até o momento, Trump não deu detalhes de como vai ser esse período de transição, não descartou, inclusive, a presença de tropas em solo venezuelano. O republicano citou o tráfico de drogas como motivo para os ataques. Ele diz que as drogas que chegam aos Estados Unidos vêm principalmente de um país chamado Venezuela. Those drugs mostly come from a place called Venezuela. O petróleo da Venezuela também virou assunto. O país controla 17% das reservas mundiais. Trump disse que os Estados Unidos vão controlar a indústria do petróleo venezuelano. O republicano afirmou que a reforma da estrutura petrolífera da Venezuela custará bilhões de dólares e que os valores serão pagos pelas empresas americanas. Na entrevista, Trump descartou passar o governo para a líder oposicionista Maria Corina Machado, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Ele considera que Maria Corina não tem apoio da população da Venezuela. I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be. Trump também acrescentou que o secretário de Estado, Marco Rubio, já conversou com a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues. I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within. And she was just sworn in, but she was, as you know, picked by Maduro. So Marco's working on that directly. He's just had a conversation with her, and she's essentially willing to do what we think is necessary to make Venezuela great again. Very simple. Em discurso de posse como presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues classificou a intervenção americana como um ataque sem precedentes. Uma agressão militar sem precedentes contra a República Bolivariana de Venezuela. A presidente interina ainda saiu em defesa do ditador Nicolás Maduro. Único presidente de Venezuela, o presidente Nicolás Maduro. Bom, após a fala, Trump disse que Delcy Rodrigues pode pagar um preço mais alto que Maduro se não fizer o que deve. Depois dessa mensagem, a presidente interina chegou a enviar uma carta para Trump e citou uma agenda de colaboração, Carlo Cauti. No fim de semana, Delcy Rodrigues emitiu um comunicado no qual ela disse que quer trabalhar, sim, junto aos Estados Unidos em uma agenda de cooperação, segundo ela, dentro da estrutura do direito internacional. A questão é, no fim das contas, a Delcy Rodrigues não tinha outra alternativa senão colaborar com o governo dos Estados Unidos, né, Cauti? Boa noite. Pois é, boa noite, Daniel, boa noite, doutor Marcília, boa noite, Ana, boa noite, Bernardo, boa noite, Ivan, boa noite ao nosso público. Mas é uma nota delirante essa da Delcy Rodrigues, até porque quem lembrar o mínimo, não digo de conhecer a história da Venezuela, mas quem lembrar dos últimos meses, aquilo que aconteceu na Venezuela, sabe muito bem que a própria Venezuela se tornou uma ameaça para os seus vizinhos, para os seus países vizinhos, ameaça a paz. A Venezuela queria anexar metade da Guiana justamente pelo petróleo, né? E agora, se a gente puder ver novamente a nota da Delcy Rodrigues, ela fala de todos os países têm direito à paz, têm direito à tranquilidade, têm direito ao seu próprio desenvolvimento. A própria Venezuela, que poucos meses atrás estava se preparando para invadir um país menor e pequeno e tomar metade do seu território, né? Então, quando fala aqui que entre a Venezuela e países da região tem que ter um relacionamento internacional equilibrado, baseado na igualdade soberana e não ingerência. Estava montando tropas na fronteira, estão falando do quê exatamente? Então é um delírio aquilo que está acontecendo na Venezuela, né? E esse governo, francamente, eles estão claramente ainda chocados por esta operação cirúrgica, né, dos americanos, que conseguiu em poucos minutos prelevar o líder de um Estado canalha, um líder autoproclamado, né, porque ele não ganhou as eleições, um ditador que matou, assassinou milhares de venezuelanos, que colaborou, ou pelo menos foi conivente com o narcotráfico em seu país, não importa se era muito, pouco, médio, saíam navios carregados de cocaína da Venezuela, saíam. O governo venezuelano fazia alguma coisa para coibir isso? Não fazia, portanto, eles eram coniventes. Então, um ditador cucaracha
que tinha inclusive conta na Suíça. Hoje a Suíça congelou as contas do Maduro. Quer dizer, ele era o defensor do socialismo do século XXI ou era um cleptócrata que estava roubando o seu próprio país e estava se tornando um dos pouquíssimos ricos em um país de miseráveis? Provocou a maior fuga de seres humanos da história das Américas. Mais de 8 milhões de venezuelanos saíram da Venezuela, emigraram, se exilaram para tentar achar comida. Isso tudo, e as pessoas que agora estão se manifestando a favor da Venezuela, estão falando de direito internacional. Direito do quê, exatamente? Onde é que essas pessoas estavam quando o Maduro massacrava a sua população? E por último, Daniel, só queria complementar também a questão da presença dos cubanos. A Venezuela já era um país sem soberania há muito tempo, um país, como a própria Maria Corina Machado disse, invadido há muito tempo, não só por cubanos, mas também pelos russos, pelos iranianos, né, os Pasdaran, né, e os próprios Hezbollah estavam presentes na Venezuela, estão presentes na Venezuela, os chineses também. Então não existe esse papo de soberania, não existe esse papo de país independente. Era uma colônia dos chineses que estavam lá sugando o pouco petróleo que ainda a Venezuela conseguia produzir. Era uma base operacional de grupos terroristas internacionais, era uma base de observação, no mínimo, dos russos que, vira e mexe, enviavam pessoas lá na Venezuela. Portanto, não era mais um país soberano, era um lugar onde se fazia de tudo para tentar ameaçar os Estados Unidos, que, lembramos, fazem fronteira direta com as águas territoriais da Venezuela, entre Porto Rico e a Venezuela, a fronteira marítima é direta. Então, basicamente, o Maduro caiu pelo conjunto da obra, não só por ter roubado as eleições de 2024, não só por ser conivente com o narcotráfico, não só por colaborar com regimes hostis aos americanos, mas por tudo isso, e não só por roubar também o seu próprio país. Mas por tudo isso e muito mais, ele já não estava mais em condição de liderar o seu próprio povo.